É isso que você quer fazer? Você veio até aqui, você teve um dia ruim e já tá pronto pra desistir? Obsessão ganha do talento, todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? É só nisso que você pensa? E é exatamente aqui que você falha, porque no primeiro dia ruim, você já pensa em parar. Você começa, se esforça, dá o melhor de si, mas sempre chega num ponto onde você simplesmente para. E não é falta de disciplina, é que você não é obcecado. E enquanto isso não mudar, nada muda. Mas no vídeo de hoje, eu vou explicar e mostrar como ser obcecado, ao ponto de você fazer o que precisa ser feito todos os dias e conquistar o que você tanto quer. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. O problema não é você não se esforçar, é que você se esforça em tudo ao mesmo tempo. Você treina, mas também quer aprender inglês, crescer no trabalho, melhorar nas finanças e ainda ter tempo para descansar. Tudo isso ao mesmo tempo, todo dia, sem uma hierarquia clara. O resultado? Progresso mínimo em tudo, resultado real em nada. É como tentar carregar 10 copos d'água ao mesmo tempo. Você pode até conseguir por um momento, mas basta um movimento errado e tudo desaba. Ou seja, você não falha por falta de esforço, falha porque divide demais o que você faz. Agora para um segundo e pensa, o que o MrBeast, Cristiano Ronaldo e Michael Jordan têm em comum? Não foi sorte, muito menos talento. MrBeast não fazia só vídeos, ele era obcecado em entender por que um vídeo dava certo. O Ronaldo ficava após todos os treinos, praticando finalizações enquanto os outros já tinham ido embora. Ele não aceitava não evoluir o futebol. Jordan era o primeiro a chegar na quadra e o último a sair. Sem exceção, sem desculpa, sem dia de folga, ele queria dominar o basquete. Nenhum deles estava tentando equilibrar 10 coisas ao mesmo tempo. Eles escolheram uma coisa e foram até o limite. E aqui está o ponto que quase ninguém fala. Pessoas equilibradas raramente fazem coisas extraordinárias, porque o equilíbrio é confortável e conforto faz você parar. Já a obsessão é continuar quando ninguém mais continua, quando fica desconfortável, quando perde a graça, quando não tem resultado. E eu aposto, é exatamente aqui que você tem parado. Não por falta de vontade, mas porque você ainda não é obcecado o suficiente para continuar mesmo nos dias ruins. E é por isso que nada muda, porque a obsessão não é exagero, é o padrão por trás de qualquer resultado fora da curva, e você ainda não chegou lá. Então na próxima parte eu vou te mostrar como isso realmente funciona e por que você ainda não conseguiu chegar nesse nível. Você já tentou se motivar e funcionou por 3 dias. Isso não é obsessão, isso é animação temporária com data de validade. Motivação é emocional, instável, depende de como você acordou, do que você comeu, de quantas horas dormiu. A obsessão é estrutural, é um sistema mental que, quando está configurado corretamente, funciona mesmo nos dias ruins, mesmo quando você está cansado, mesmo quando parece que você não está evoluindo. E esse sistema pode ser construído. Ele não é dom, não é personalidade, não é algo que você nasce tendo ou não tendo, e tudo começa com o primeiro gatilho, clareza de objetivo. Existe um conceito na psicologia chamado teoria da definição de metas, que foi estudado pelo psicólogo Edwin Locke, e a ideia é simples: se você não deixa claro o que quer, se você não sabe exatamente o que precisa fazer, você não sai do lugar. Quero melhorar não significa nada. Agora, se você diz para você mesmo, quero bater resultado X em 90 dias fazendo Y todo dia, isso muda completamente o jogo, porque agora você sabe exatamente o que precisa fazer para conseguir exatamente o que você quer. Você para de ficar perdido e começa a agir. O segundo gatilho é o progresso visível. Quando você mede a evolução, mesmo que pequena, você percebe que está avançando, e isso te puxa para continuar. É por isso que pessoas obcecadas não precisam ficar se convencendo todo dia. O progresso vira o próprio combustível. Você começa a querer mais porque sentiu na prática o gosto de avançar. A recompensa não é externa, ela está dentro do próprio processo. O terceiro gatilho é a repetição diária. Quando você faz a mesma coisa todo dia, sem negociação, chega um ponto em que você para de se perguntar, vou fazer isso hoje? E começa a pensar, que horas eu vou fazer isso hoje? A ação deixa de ser uma decisão e vira um padrão. Você não decide treinar, você é alguém que treina. E essa é uma diferença brutal. E o quarto gatilho, e talvez o mais ignorado, é a eliminação de distrações. Foco não é sobre ignorar o mundo com força de vontade, é proteger o que importa criando um ambiente onde aquilo não precisa disputar sua
sua atenção o tempo todo. Cristiano Ronaldo não aceitava qualquer distração em temporada. Michael Jordan não dividia energia em 10 coisas ao mesmo tempo. Cada um construía um ambiente onde o alvo principal sempre vinha primeiro. No final, tudo se resume a isso: clareza, progresso, repetição e menos distração. Isso é o que cria a obsessão, não talento, não sorte. Mas mesmo entendendo isso, a maioria das pessoas ainda falha. Então na próxima parte eu vou te mostrar como aplicar isso na prática e como escolher algo para se tornar obcecado de verdade. Mas antes de irmos para ela, se você tá curtindo o conteúdo, deixa o like, hypa o vídeo e se inscreve aqui no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo mais vídeos para você. Tudo que você viu até agora não vale nada se você não souber por onde começar, então bora direto pro que importa. O primeiro passo e o que define tudo é escolha única. Escolha uma coisa, só uma, não duas, não três. Uma precisa ter retorno claro e evolução visível semana a semana. Pode ser o seu corpo, uma habilidade profissional, estudos, esporte, qualquer área funciona, desde que você consiga medir o progresso de forma concreta. Se você não consegue medir, você não sente que está avançando. E sem essa sensação de avanço, a obsessão não se sustenta. O segundo passo é a meta clara. Tira aquele objetivo mal definido. Quero ficar em forma não é meta, mas vou treinar 5 vezes por semana e perder 2,5 kg por mês durante 3 meses? Essa é uma meta específica, com prazo, com métricas claras. Quanto mais concreto o alvo, mais forte e mais constante o foco. Porque quando você sabe exatamente o que precisa fazer, você para de ficar perdido e começa a agir. O terceiro passo é o padrão mínimo diário. Defina um padrão mínimo, não o ideal, o mínimo real que você consegue cumprir mesmo no pior dia da sua semana. Se a sua meta é crescer no YouTube, por exemplo, o mínimo pode ser roteirizar ou gravar algo todo dia, mesmo que seja 5 minutos escrevendo. E aqui eu me identifico, porque eu faço isso sempre. Se a sua meta é o corpo, o mínimo é mover-se todos os dias, mesmo que seja uma caminhada de 15 minutos. O mínimo garante que nos dias ruins você ainda avança, e dias ruins somados ainda são progresso. Progresso esse que o cara que parou não tem. O quarto passo é a medição semanal. Meça o seu progresso toda semana, sem falta. Não é todo mês, é toda semana. Anota, registra e compara com a semana anterior. Porque quando você vê que está evoluindo, você continua. Mas quando você acha que não mudou nada, você para, sem perceber. E aqui vai um exemplo para ficar mais simples. Juntando tudo isso na prática. Pense em um cara que quer mudar o corpo. Ele escolhe isso como prioridade. A meta clara dele é, em 90 dias, perder 8 kg de gordura e levantar 40 kg de cada lado no supino reto. O padrão mínimo diário é treinar todos os dias, fazer 2 séries leves e 2 séries pesadas em cada exercício e manter a alimentação limpa. A medição semanal é o peso, as medidas, as roupas que não cabiam e olhar no espelho todos os dias e ver se o corpo está mudando de verdade. Percebeu? Simples, mensurável, executável e poderoso o suficiente para criar a obsessão real em poucas semanas. E agora você sabe, no final não é sobre fazer mais, é sobre pensar diferente. Você não precisa de mais motivação, você precisa tratar isso como prioridade, porque quem chega nesse ponto não tenta, se torna obcecado. Só que isso tem um preço, você vai ter que abrir mão de muita coisa, vai ter que dizer não quando seria mais fácil dizer sim. E quando isso acontece, você não volta a ser o mesmo. E agora, se você entendeu tudo isso, mas ainda continua travando, o seu problema é outro. Então clica no vídeo que está aparecendo aí na tela agora, porque ele vai te mostrar como enfim acabar com essa preguiça, com essa procrastinação que vive em você. E lembra sempre, é você no controle, você protagonista. Até o próximo vídeo, tamo junto!